a polícia pegou um foragido do Piauí e bandidaço, né, Colina? É ladrão de saiote de varal lá, né, de Peraltices, em Teresina. Boa tarde, Alexandre Colim. Para você também, Rodrigo, para todo mundo que está acompanhando nesse momento o Balanço Geral, não tem nada de furto de galinha, nada nesse sentido não, é coisa grande. Vivi aqui em Bauru, ao que tudo indica, uma vida nababesca, casa em condomínio fechado, Zona Sul, caminhões, aviões, etc. Recursos, ao que tudo indica, repito, também ilimitados, mas para auxiliar e, na realidade, para contar como é que foi essa operação, estou aqui ao lado do Dr. Clédson Nascimento, delegado titular da DIC, que é ligada à DEIC, aqui da cidade de Bauru, Rodrigo. E essa operação, só para a gente dar o start, ela teve o apoio, só para você ter uma ideia, da Polícia Federal do Ceará, teve apoio também do Ministério da Justiça, porque a partir daí veio a informação de que aqui em Bauru estava escondido esse homem, que seria, talvez, e o Clédson vai explicar já já, um dos pioneiros na tal da modalidade novo cangaço. Para quem não sabe, o novo cangaço são aqueles assaltos cinematográficos muito mais bem reproduzidos pelo cinema americano do que pelo próprio cangaço. Mas, enfim, são nomes que são dados e é uma tendência a ser seguida. Mas, enfim, doutor, bandido de altíssima periculosidade e que foi uma investigação bastante complexa. Primeiro, obrigado por nos atender. Eu que agradeço, né? Boa tarde a todos. E, como você falou, é uma investigação de muita dificuldade, né? O trabalho de análise, né? De conseguir levantar esses indivíduos, porque eles vivem basicamente como fantasmas, né? Você sabe, às vezes, a região onde o indivíduo está. Foi muito difícil para a gente manter, num primeiro momento, o contato visual, né? Para confirmar realmente a identidade. A informação que chegou para a gente através da Polícia Federal lá do Ceará foi que o indivíduo, eles sabiam o nome que ele estava usando e que ele estava possivelmente aqui na região de Bauru. Nome falso. Nome falso. Eles tinham um nome falso dele e estaria residindo por aqui. Aí, a partir daí, entra o trabalho de investigação, de análise e de busca, né, desses dados. Localizando imóveis, veículos. Esse indivíduo chegou a fazer até um boletim de ocorrência, obviamente pela delegacia eletrônica, mas de um acidente de trânsito sem vítimas numa caminhonete na cidade de Pederneiras. Para acionar seguro, provavelmente? Provavelmente para acionar seguro. Então, a partir daí, a gente já começa a desenvolver essas investigações, verificando veículos. Uma empresa que esse indivíduo participou no passado como sócio, né, efetivo de uma empresa, e iniciamos aí essa busca de informações. Com o andamento, né, e a confirmação através da Polícia Federal do Piauí, porque esse indivíduo em 2015 ele foi identificado numa ação aos Correios da cidade de Cocal. Foi um grande assalto na época, em dezembro de 2012. Foi um assalto na modalidade de novo cangaço, né, que é esse que os indivíduos chegam, vários indivíduos armados, rendem as forças de segurança, e realmente um dos pioneiros, né, do novo cangaço lá no distante 2012, é o que consta. Esse indivíduo foi identificado, preso, condenado a quase 15 anos de cadeia e fugiu num determinado momento. Em 2015, eles perdem o rastro desse indivíduo. Então, quando a gente recebe a informação desse nome falso, fazendo o caminho de volta, nós vamos encontrar esse nome já na cidade de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, cidade de fronteira, já com uma certidão de casamento falsa usando esse nome. Ao que consta, ele chegou aqui na nossa região em 2020, então, na manhã de ontem, após um trabalho cansativo de campana, de vigilância, identificamos esse apartamento e tivemos a informação de que ele pernoitaria ali com a mulher e um filho pequeno, montando um esquema. Só me permita fazer um parênteses antes, porque é uma ação que ela precisa ser colocada em prática de uma maneira muito eficiente. Porque um bandido dessa periculosidade, a partir do momento em que ele se sente vigiado, ele vai, como o senhor disse, levantar acampamento e vai fugir para qualquer lugar, porque é um fantasma. Como é que tem que ser montada uma operação assim para não dar a ele a possibilidade sequer de imaginar que está sendo investigado? Essa é a grande dificuldade, né, da gente montar uma operação para efetuar a prisão. Já pensando, inclusive, na segurança, né, de moradores, né, pessoas... Afinal de contas, estamos falando de um prédio bastante grande ao lado do Recinto Melo de Moraes, na zona oeste da cidade. Aí que tem que ser... Não dá para ter falha. Sim, a gente não é nos permitido a falha, nem no levantamento e nem na hora da execução. Então, assim, as horas que antecedem, né, o nosso briefing aqui foi feito com a equipe. A gente conseguiu, então, o acesso
ao prédio, permanecemos na vigilância, a ideia era capturá-lo na garagem, mas tivemos uma oportunidade de adentrar sem que ele percebesse e dentro do apartamento efetuamos a prisão do indivíduo. Graças a Deus não houve nenhum tipo de intercorrência. Já percebeu ali que se tratava da Polícia Civil, acabou se rendendo e não revelou de maneira nenhuma a sua identidade falsa. Apenas aqui na delegacia, quando foi feito o exame datiloscópico, que através, né, de confirmação pelos papiloscopistas que nós revelamos a identidade dele. A gente chega, já caminhando para o final, a gente chega numa parte interessante também. Até então ele vinha usando o documento falso, sempre com documentos falsos. E aí é preciso confrontar aquilo que existe de DNA, de impressão digital, e tudo isso foi feito de ontem para hoje, para se chegar à conclusão mesmo de que se tratava da mesma pessoa. Sim, o exame datiloscópico, né, feito através aqui dos papiloscopistas da DEIC, eles já têm condição técnica de apontar que se trata da mesma pessoa. Ele tinha uma tatuagem também característica, que nós já apuramos na investigação que ele estava tentando remover, não, mas cobrir, né, para que não vinculasse ele ao nome antigo, mas o exame técnico, né, e de acordo com a legislação, ontem também coletamos o seu material genético, que em confronto com materiais colhidos em algumas ações, podem também nos trazer aí alguma informação e colocar o indivíduo na cena de um crime. Doutor, para a gente finalizar efetivamente, partindo desse caso, dessa investigação que culminou na prisão desse homem de 42 anos, a gente tem uma situação macro. A questão do novo cangaço exigiu das polícias um novo mecanismo de interação. Tanto que o senhor está dizendo que vai colher material genético e confrontar com outras tantas polícias do país inteiro. Talvez tenha sido esse o grande aprendizado a partir do advento, né, a partir da chegada do tal do novo cangaço. Foi muito importante, e eu falo que a criação das DEICs regionais, que nos possibilitou aqui no interior, né, ter acesso a esse tipo de delito, que é no Brasil inteiro, e isso nos abriu portas, né, para troca de informações com várias instituições, né? O pessoal do Ministério da Justiça monitorando esses indivíduos, as polícias civis e federais, né, de todo o Brasil. Isso, juntando essas informações, essas partes desses quebras-cabeças e, obviamente, o trabalho das polícias judiciárias de investigação, de levantamento, culminando aí, graças a Deus, com uma prisão de um indivíduo de alta periculosidade e melhor ainda, né, sem nenhum tipo de intercorrência. Ok, doutor Clédson Nascimento. Rodrigo, sei que usei bastante tempo do tempo que você tem disponível no Balanço Geral, mas a gente estava conversando em off aqui, é tão complexo, mas tão complexo, difícil. É uma modalidade que está aí, outros casos são previstos, devem acontecer, mas o fato concreto é que a polícia está trabalhando e vem trabalhando de maneira muito intensa, desde que a gente começou a noticiar casos assim, e está compartilhando informações, Rodrigo. Tanto que a gente já noticiou inúmeras vezes que líderes, aqueles que tinham poder de mando mesmo na quadrilha, acabaram sendo presos graças a esse intercâmbio e essa troca de informações. Difícil, utopia, imaginar que acabou? Sim, mas que está acontecendo, tá, né, Rodrigo?